E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor William de História, vou estar trabalhando nesse terceiro bimestre com vocês a conquista e colonização da América, né? Tanto a colonização espanhola, a colonização inglesa e a colonização portuguesa aqui na América, tá? Aí eu deixei algumas atividades para vocês fazerem, a gente já abre o livro aqui na página 6, vai ter esse Organize as Ideias aqui para a gente entender um pouquinho sobre esse processo de colonização. E ele já vai trazer esse pensamento do Jack Goody aí, para a gente entender um pouquinho sobre como esse contexto de colonização vai ser dominado de uma visão europeia, né? Ele não vai trazer essa visão dos povos conquistados, né? Até porque eles acreditavam que, os europeus, né? Acreditavam que estavam numa missão divina de conquistar esses povos, né? Aí na página 7 ele vai trazer um pouquinho da percepção do outro, né? Como que era constituída essas civilizações astecas, né? A civilização Inca. Vamos trazer um pouquinho da capital Tenochtitlan, que era uma capital construída em volta de um lago, né? Dentro, na verdade, dentro de um lago. E tinha essas estradas aí que levavam para as bordas do lago. Então, mostrava que eram impérios muito ricos, né, de engenharia, ricos de cultura, ricos de todos os aspectos da sociedade. Eles tinham um lado muito interessante, né, que os espanhóis relevaram totalmente e trataram como se fossem bárbaros. E como forma de entender isso, a gente vai na página 8 e observar esses três textos, né? O texto do Hernán Cortés vai trazer os indígenas falando sobre a nudez dos índios, né? Falando que eles colocavam coisas feias na cara dele, tratando como se fossem inferiores, certo? O segundo texto ele vai trazer o Pero Vaz de Caminhas, de novo, vai falar sobre a nudez deles, que eles não tinham vergonha, que eram um povo é, é, que não cobriam seus corpos, né? Então, de novo, vai tratar eles como se fossem inferiores à cultura europeia. E o terceiro texto do Frei Bartolomeu, né, de las Casas, já vai trazer uma coisa diferente, né? Vai trazer como se fosse uma apologética dos indígenas, né? Mostrando que os indígenas eram um povo muito puro, né? Ele vai analisar, da mesma forma que os outros dois analisaram de uma forma pejorativa, ele vai trazer essa análise da nudez dele como se fosse um povo sem pecado, como se fosse um povo muito puro, né? Eles não vão ser ambiciosos nem invejosos, eles vão e isso vai reforçar aquela ideia de que quando os europeus chegaram aqui e encontraram a América, eles estavam no mesmo lugar que a Bíblia trazia, que era o Jardim do Éden, né? Com esses povos pelados, com essa pureza na forma de eles viverem, certo? Aí no finalzinho da página 8 vocês vão realizar essas atividades aqui para entender um pouquinho e fazer uma assimilação com o que o Jack Goody trouxe na primeira página. Aí na página 9 a gente vai fazer essas atividades aqui e ele vai trazer também pontos para entender como que os espanhóis tiveram essa vitória tão fácil contra os astecas e incas, né? A gente pode trazer como primeiro ponto as doenças, né? O europeu, ele tinha um contato muito grande com doenças, lembra? Peste negra, entre outras doenças como a gripe, pneumonia, varíola, gonorreia, todas essas doenças os europeus trouxeram para a América. Os indígenas nunca tiveram contato, então eles não tinham anticorpos para combater essas doenças. Então esse vai ser o principal fator para dizimar os indígenas daqui, né? Indígenas e esses impérios também. A utilização de armas de fogo, né? Nesse primeiro momento, a arma de fogo era muito primitiva, né? Ela não era nem um mosquete, era o arcabuz, que era uma arma, né? Um predecessor do mosquete. E, embora o arcabuz fosse um preciso do que o mosquete, né? Acredita-se que por ele não ter raiamento no cano, por ele não usar um projétil, né? Ele usar uma bala, ele vai ter todo esse problema aerodinâmico e não vai ser uma arma nem um pouco precisa. Mas as armas vão ter um poder psicológico nos indígenas e nos esses impérios. Por quê? Eles vão acreditar que eram deuses. Por quê? Os espanhóis faziam grandes formações atirando com suas armas de fogo ao mesmo tempo. Então fazia um barulho estrondoso, e aí na formação dos astecas e incas, eles vão observar que os seus colegas vão começar a cair e morrer durante esse processo. Então ela vai ter um poder muito forte psicológico no combate dos astecas e incas, né? Então ela não era tão eficaz assim, igual é hoje em dia, mas ela tinha um poder psicológico muito grande, porque os astecas, incas e até os indígenas nunca viram uma arma desse jeito. E aliado a tudo isso,
A cavalaria também, que os indígenas não conheciam, né? Os astecas não conheciam os cavalos, vão ficar impressionados com esse animal, que vai dar uma vantagem muito grande aos espanhóis. E os espanhóis vão perceber também que a sociedade, tanto Inca quanto Azteca, estava muito dividida, né? Os Incas tinham divisão entre os dois príncipes lá que queriam assumir o Império Inca, né? O Atahualpa e o Huáscar. Vão entrar numa guerra, praticamente uma guerra civil ali para entrar no poder. E os astecas, a sociedade deles era toda dividida. Os astecas, na verdade, era só a elite do império. Era só o pessoal que vivia na capital do império. Os outros povos de outras regiões eram todos povos subjugados. E eles tinham muitos rancores contra os astecas, né, por diversos motivos. E essa sociedade asteca, ela estava toda dividida, né, dessa forma. Então, os espanhóis vão aproveitar que essa sociedade está toda dividida e vão se aliar a esses grupos que eram comandados pelos astecas, né, que estavam abaixo deles nesse império, e vão, com 600 homens mais esses aliados que estavam abaixo dos astecas, e vão conseguir ascender essa vitória, justamente por causa desse pessoal que vai trair os astecas e vai se aliar aos espanhóis, tá? E nas crenças, a gente pode observar que as crenças, tanto dos incas quanto dos astecas, vai facilitar o primeiro contato dos espanhóis. Porque os espanhóis também não conheciam os astecas e incas, eles precisaram estudar a sociedade deles para encontrar vulnerabilidades. Então, no primeiro momento, tanto os astecas quanto os incas vão ser amigáveis aos espanhóis. E eles vão usar isso para poder conhecer as fragilidades deles e assim explorar essa fragilidade e obter essa vitória militar, que foi uma vitória militar assim inacreditável, né? Aí na página 10, 11 e na página 10 e na página 11 vai ter esse quadrinho aí explicando um pouquinho sobre a conquista do Pizarro, né, contra os Incas. Na página 12 vai trazer um pouquinho sobre como funcionava os impérios da América, né? Os astecas na Mesoamérica, os incas nos Andes, como que era organizada a sociedade deles, né? Sobre esse contexto do mercantilismo e qual que era o objetivo da colonização, né? Dos espanhóis. Como busca pelo lucro, né? Uma política absolutista, economia mercantilista, né? O objetivo de assegurar o controle dos monarcas sobre essa terra, tá? No final ele vai trazer uma ilustração ali do Theodore Debré, mostrando os nativos americanos sendo queimados em fogueira pelos espanhóis, uma analogia com a atuação da Inquisição no contexto da Europa, certo? E na página 13 vai ter essa atividade aí para vocês fazerem, essa troca de ideias, tá? Daí vocês fazem aí. Vai trazer um mapinha mostrando como que funcionava a organização do Império Espanhol. Gente, olha o tamanho do Império Espanhol. Começa lá no México e termina lá no Chile, né? Então era um império muito grande. Essa divisão de vice-reinos vai ser a grande responsável pelo Império Espanhol ser todo dividido. Por exemplo, a gente pega a região do vice-reino da Prata ali, ele vai ter territórios da atual Argentina, do atual Chile, do atual Uruguai, do atual Paraguai, do atual Bolívia e até um pedacinho ali do Acre e da Amazônia. Então, era um império muito grande, mas por causa dessa organização vai permitir com que esses territórios após a independência fiquem todos fragmentados, enquanto o território ali que Portugal vai colonizar, né, o Brasil, vai permanecer unido. Por quê? Porque o território espanhol era todo dividido em vice-reinos, enquanto o brasileiro obedecia ordens de apenas, só era dividido em uma única região administrativa, certo? Na página 14 ele vai mostrar como era dividido socialmente a América Espanhola, né? E vai trazer ali também, no finalzinho, como a sociedade colonial ela vivia uma dualidade, né? Que vai surgir os crioulos aqui na América Espanhola, que vai ser o quê? Uma mistura de espanhóis com os nativos, né? E eles vão se tornar a elite local aqui da América Espanhola. Aí na página 15 ele vai trazer esse Organiza as Ideias para vocês entenderem ali qual que eram esses grupos sociais, né? Os mestiços, quem que eram os mestiços? Os chapetones, né? Quem que eram os indígenas e africanos e quem eram os crioulos, né? Eu já acabei de explicar os crioulos aqui, mas aí tem a questão dos chapetones também, né? Que eram os espanhóis, os indígenas e africanos, né? Qual que era a função social dentro da América Espanhola.
e qual que era a função dos mestiços, né? Que eram essa mão de obra explorada conforme os interesses da elite dominante, certo? Eles eram um grupo numeroso que tinha os mesmos privilégios dos chapetones e crioulos. Eram os indivíduos nascidos das relações interétnicas entre espanhóis e nativos, né? Mesma coisa que os crioulos, certo? Ele vai trazer ali no finalzinho a encomenda, né? Era esse trabalho compulsório, forçado, e vai trazer também a mita, né? Que era uma forma de utilizar o trabalho indígena sob a ordem dos espanhóis. Aí na página 16 também vai ter essas atividades aí para vocês fazerem. E fica isso aí para você. Próxima aula a gente termina o resto do capítulo, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo no Positivo On, que eu respondo vocês para vocês poderem sanar essas dúvidas, certo? Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.